Tá ouvindo? Isso. É isso aí, vamos esperar as pessoas chegarem, né? Mais uma edição do podcast PECEM. Eu e Castro Filho, empresário aqui do PECEM, eu, jornalista. A gente está recebendo aqui, né? Uma grande honra receber para discutir a questão do empreendedorismo aqui, né? Pelo tema Visão do Empreendedorismo no dia, né, em São Gonçalo. E é isso aqui, eu estou recebendo o Nathan Freitas, secretário do empreendedorismo aqui de São Gonçalo, e o seu assessor executivo, secretário executivo também da pasta, que é o Genivaldo Teixeira. Boa tarde a todos os participantes aqui do podcast. A gente só reforçando a mensagem, esse é o nosso 4º episódio, tá? A gente tem a honra de ter aqui o Nathan como secretário de empreendedorismo, que é uma das pautas que a gente quer levantar aqui no podcast. Jânio, posso chamar de Jânio, né, que é um amigo já há muito tempo, Janivaldo, também dessa pauta de empreendedorismo, é secretário lá no empreendedorismo com o Nathan, secretário executivo, e também foi o idealizador da Unipecem, que hoje eu estou como presidente, e ele fez eu costumo dizer, essa maravilhosa conexão entre os comerciantes, entre os empreendedores, entre os empresários, e essa titularidade cada um dá para si e a se achar melhor, para que a gente conseguisse ter um alinhamento, uma pauta, uma organização para que a gente pudesse chegar onde nós estamos aqui. Porque esse podcast a gente só veio também ratificar um dos inícios desse projeto que foi o Janivaldo idealizou com a Unipecem também, beleza? E quero agradecer, que sejam bem-vindos. Isso aqui, como o Léo falou, agradecer o Léo que está na técnica, o Moacir, na parte técnica aqui de apoio para a gente, que eles também fazem parte desse projeto. Isso aqui a gente não consegue fazer só, se não tiver pessoas por trás, se não tiver vocês aqui na frente. E fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para se descontrair, se divertir, mostrar para as pessoas que empreender não é algo tão ruim, tá? É possível, desde que você tenha disponibilidade de entender que ser empreendedor também traz os seus louros, né? As suas liberdades também, ok? Sejam bem-vindos. É isso aí, com essa introdução do Castro, agora eu vou pedir, né? A gente sempre pede para que os nossos convidados se apresentem, para quem ainda não conhece, a gente tem aí uma audiência muito grande aqui em São Gonçalo, também em outros municípios ao redor. Queria primeiramente que o secretário Nathan se apresentasse, né? Que já de imediato fala que é empresário, tem aí seus 30 e poucos anos, segue nessa área do empreendedorismo há bastante tempo, né? Isso. E também o Genivaldo Teixeira. E eu queria só registrar só uma coisa, antes de ele se apresentar, tá? Eu sempre falo isso, que isso é muito importante para que isso starte na mente do nosso São Gonçalense, do nosso povo do Distrito PECEM, da Paraíba, do Silpé, do Cabo, da Vaza Redonda, do Marituba, da sede, do Silpé, que eu sempre digo, né? PECEM é um porto de prosperidade, São Gonçalo tem um mar de oportunidade. E a gente tem que incentivar o nosso povo a aproveitar essas oportunidades, porque eles estão aí surgindo, algumas já passaram, e passado a gente não muda, mas daqui para frente, né? E o nosso podcast tem o lema de ser a conversa. Muito além de uma conversa, né? A gente... Que é para a gente te dar, motivar e dar aquela, como a gente falou aqui, né, agora há pouco, descontraído, porque isso vai ter uma injeção de ânimo para que a gente possa crescer aqui juntos com o município como um todo. É isso aí, agora. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a convite do seu Castro, do Sérgio aqui do Papel Pan, né, os amigos aqui que estão na organização. Meu amigo Janivaldo trabalha lá com a gente na Casa do Empreendedor. E assim, sou Nathan Freitas, sou filho aqui de São Gonçalo do Amarante. Trabalhei aqui no PECEM, entregador de jornal, depois entregador de farmácia, né? Fui contratado pela farmácia de São Gonçalo, na época a maior farmácia do município, que era a Imperatriz. E da farmácia fui contratado pelo Porto do PECEM, onde eu entrei como conferente, Sérgio, em 2010, final de 2010. No início de 2011 eu já fui promovido para supervisor, né? Eu tinha um patrão que era chinês, que era o dono da Globest, e aí ele disse, olha, você vai ser o supervisor da empresa, e se você quiser, você coloca uma empresa para você,
né, abro uma empresa para você que você vai prestar serviço também com a gente aqui. Então, além de funcionário, eu era um prestador de serviço para a mesma empresa, né? Então, ele me dá uma oportunidade, como o seu Castro falou, que questão de oportunidade realmente é. E de lá para cá, de 2011, final de dezembro de 2010, a minha empresa foi aberta. Eu trabalhei na Globest até 2012 e sendo empresário também do Porto do Pecém. Tive a oportunidade de conseguir alguns contratos com grandes empresas, Votorantim, Apodi, né? No Porto do Mucuripe, no Maranhão e Itaqui, aqui no Porto do Pecém. Junto com a Multilog, a gente descarregava alguns navios e carregava um navio de minério de ferro, né? Para a Globest, que é a empresa chinesa. E aí, em 2012, fui convidado, na época, pelo o ex-gestor do município, a ser candidato, né? Que ele era candidato a prefeito e eu a ser candidato a vereador. E segui, né? Tava bem financeiramente, né? Aí decidi ir, né? Arriscar, assim, essa nova etapa da vida. E, assim, perdi por 5 votos, mas o prefeito foi eleito na época. Me deu uma oportunidade de ser secretário do município. E que eu estou até hoje sendo secretário de São Gonçalo do Amarante, desde 2013 até agora, né? Fui secretário executivo do Desenvolvimento Econômico. E de 2017 para cá eu estou como secretário da Casa do Empreendedor, né? No ramo também empresarial. Né? E assim, é uma, assim, uma satisfação muito grande para mim ser do meu município. Não precisei sair do meu município para ter uma oportunidade e ser. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida pela minha idade que eu tenho, pela idade que eu tenho, e de trabalhar para o meu município também. Que a gente muda a vida da gente, mas também consegue mudar a vida das pessoas também. É isso aí. Agora eu vou deixar o nosso amigo Genivaldo Teixeira se apresentar aqui pra gente. Obrigado, Serginho. Agradecer aqui aos dois amigos, Castro e Serginho, pela oportunidade. Eu sou natural de Fortaleza. Em 2008 eu vim para o território aqui do Matões, né, Calcaia, buscando atuar junto às empresas daqui da região, né? Só que houve uma mudança na estratégia da siderúrgica, ela só começou em 2012, e eu entrei em 2012, fiquei 4 anos à frente do programa de diálogo da CESP. Nisso eu interagi muito com São Gonçalo e daí me apaixonei pela cidade, pela terra, né? Vim, né? Hoje eu resido aqui, moro aqui, sou sociólogo de formação e tenho uma empresa de consultoria, presto serviço ao município e presto serviço ao SEBRAE, né? Hoje também estou vice-presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas de São Gonçalo. Sou vice-presidente do Conselho Municipal do Turismo. E a gente vem tentando aí, né, eu e o meu amigo Natan, na Casa do Empreendedor, movimentar, né, o ambiente de negócio para ver se a gente consegue contribuir positivamente para transformar essas realidades, né, e dar mais suporte aos empreendedores locais. Vocês citaram, né? Obviamente trabalham com empreendedorismo há bastante tempo. E aqui, vocês representam a questão do poder público, né? Vocês fomentam essas ideias, né? Trazem aí cursos, capacitações. E quais são os principais desafios que você encontra, que são encontrados aqui? Porque é um território muito vasto. A gente tem uma realidade no Pecém, uma realidade assim um pouco mais próxima de Fortaleza, digamos assim, e uma realidade mais pro sertão, né? Pessoas que vivem do artesanato, que vivem ainda do campo. Como é que trabalha nessas duas frentes? Pode ficar à vontade, mano. Assim, a gente, desde 2017, que a gente atua junto com a Casa do Empreendedor e uma coisa que a gente desenvolveu foi o mapeamento de oportunidades, o mapeamento da vocação de cada território. Você disse muito bem, nós temos uma realidade no litoral e outra no sertão. Que cadeias produtivas nós temos nesses locais, né, para a gente articular os empreendedores locais, tanto para empreenderem juntos, de forma conjunta, quanto para melhorar o seu negócio e ter uma aproximação das empresas do complexo industrial e portuário, né, serem fornecedores. Esse trabalho a gente vem desenvolvendo desde 2017, né, e assim, a gente vem fortalecendo isso.
A gente trabalha diretamente na sala do empreendedor com os microempreendedores individuais, mas também a gente tem uma atuação junto às micro e pequenas empresas, né? É um trabalho que a gente vem construindo, ele está sempre tendo ajustes, né, para poder realmente a gente avançar, né, a gente alcançar melhores resultados. E, assim, o prefeito Marcelo, quando em 2021 assumiu, foi uma das metas, né, dentro do plano de governo dele, né, a gente atuar mais próximo também aos distritos. Então, a gente tem um olhar tanto para o litoral quanto para o sertão, nessa perspectiva de compreender essas cadeias produtivas. Ótimo, ótimo, Jânio. Isso é muito importante porque vocês começam a conectar regiões diferentes e começar a fomentar o crescimento. Eu sempre acredito. Por que eu levanto a bandeira de empreendedorismo? Porque eu acredito que quem empreender no seu negócio, aquela cadeia de pessoas físicas e jurídicas já não precisam do olhar do poder público. Tem outro grupo de pessoas que o poder público vai poder estar ajudando, porque essa já tem o seu crescimento natural. E voltando aqui sobre a constituição da Casa do Empreendedorismo, não poderia ter sido pessoas melhores. Natan, como empreendedor e empresário que teve na sua empresa, operando aqui no Complexo Portuário, mesmo jovem, teve a visão, acreditou, colocou a empresa. Na hora que disse, pronto, eu vou sair aqui um pouco do serviço privado, vou entrar no público porque é desafio. Isso eu sei porque eu fui funcionário público, fui servidor, fui funcionário da construção civil privada, fui funcionário público concursado e hoje estou no empreendedorismo no meu negócio. Então, tudo isso são o quê? Desafios, transição de carreira, sair de um local para outro. Dá medo? Dá. Se isso é para você que não tem medo, eu morri de medo, mas tem pessoas que têm medo e avançam e tem pessoas que têm medo e paralisam. Eu tenho certeza que você teve medo, Natan, mas avançou. Eu tive medo e avancei. O Janivaldo também, que veio de Fortaleza e veio para cá, que hoje dá consultoria pelo Sebrae. Tudo isso é empreendedorismo. Eu tenho certeza que o Serginho também teve medo quando foi ser comunicador, você foi ser jornalista aqui no território. Então, é isso, essa mensagem que eu espero que vocês recebam aqui desse nosso bate-papo, desse diálogo, para que vocês entendam que tudo é possível. Sim, Beleza? perfeito. E pegando um pouco no gancho que o próprio Castro falou, né? Dessa questão de você se desafiar, ter a coragem de você colocar o seu negócio. Na visão de vocês, a pergunta para qualquer um dos dois para responder. Quais são os atributos, vamos dizer primeiramente, pessoais que o empreendedor deve ter? E segundo, quais são as questões legais? Hoje, para você abrir uma empresa aqui em São Gonçalo, tem que ser uma legislação, né, a nível federal, mas de que maneira a Casa do Empreendedor vocês auxiliam essa abertura dessas empresas, microempresas? Sérgio, assim, quando eu assumi, eu já era empresário, quando eu fui convidado para assumir a Secretaria da Casa do Empreendedor, né? E assim, o Jânio, logo quando eu assumi, eu peguei logo um parceiro muito forte, dois, que foi o Sebrae e a CSP. O Sebrae prestava serviço, ainda presta serviço com a CSP no território empreendedor, né? Então eles já chegaram próximo a mim, já começaram a me ajudar. Aí peguei a ajuda do Janivaldo também. Na época era amigo da escola, né? Funcionário que não recebia nada, trabalhava porque realmente ele gosta dessa área, né? Até mesmo por conta da fundação da Unipecem. E também a dona Ana Abreu, que é presidente da SESBA, né? De São Gonçalo do Amarante, que também participava das reuniões, articulava com os empresários. E assim, Sérgio, o que eu posso dizer hoje, acho que 5 anos, né? 5 anos à frente da Casa do Empreendedor, desde o início, o que eu vejo é assim, é cultural, né? As pessoas normalmente estudam, né? Isso está mudando agora, mas as pessoas estudavam até um tempo atrás para ser funcionário, né? Se formar em médico para trabalhar no hospital, se formar em professor, se formar em enfermeira, né? Para ser funcionário, certo? E empreendia por necessidade. Por exemplo, perdi um emprego, recebia uma grana, né, as contas da empresa, e empreendia para arriscar, porque não conseguia outro emprego, e aí ia arriscar empreendendo.
Hoje não, hoje está mudando tudo, né? O empreendedorismo está na moda, né? As pessoas estão empreendendo por escolha, não espera mais ser colocado para fora, pede para sair, né? Para poder empreender. Então, nas escolas, hoje já estão colocando em extracurricular o empreendedorismo, né? A questão de educação financeira, economia, tudo, para poder aquela pessoa que tiver pelo menos assim, um sinal que ela tem um gosto do empreender, Uma aptidão, né? uma aptidão, né? Para ser ali, naquele momento, dar aquela ideia na cabeça dela e ela já estudar, mas já imaginando o que é que ela vai fazer, né? Qual setor que ela vai trabalhar, mas ela vai colocar o seu próprio negócio, né? E assim, hoje a gente trabalha muito direcionado para o MEI, né? O microempreendedor individual, né? Até então, até ano passado ele podia faturar anualmente 81 mil e pela lei que passou agora, mas ainda vai ser sancionada, finalizada, ele vai poder faturar 140, né? 149 mil anual, né? Não importa se ele faturar nos 12 meses iguais. O importante é ele faturar 149 mil no total do ano, né? A gente trabalha dando suporte. O MEI, né? Quem for MEI, quem tiver vontade de ser MEI, a Casa do Empreendedor, ela faz todo tipo de serviço, todo tipo de apoio que a pessoa que quer ser MEI, quer se formalizar com o CNPJ, a Casa do Empreendedor acolhe desde o início, desde a ideia que a pessoa quer, né? A pessoa tem, eu tenho uma ideia de colocar uma barbearia. Ela vai lá na Casa do Empreendedor, a gente tem os consultores, o Jânio faz parte disso também, tem os consultores, faz um plano de negócio para ele, pega a ideia dele e aí fomenta aquilo, e aí já abre o CNPJ, ele já sai com o CNPJ aberto, ele já sai com os direitos previdenciários garantidos, né? Que ele é empresário e ele ainda pode contratar um funcionário carteira assinada, né? Pagando em média aí de 50 a 70 reais, fica uma média aí, porque dependendo do segmento muda um pouco. Mas ele fica já acobertado de todos os benefícios previdenciários. Isso MEI, né? E a gente trabalha também com as microempresas do município, né? Da região aqui, e pequenas empresas também. O que é que a gente faz na Casa do Empreendedor? E que eu considero que a gente faz muito bem, né? A gente tem algumas falhas, mas a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha de muito tempo já. Articulação dos empresários do município e a aproximação com as grandes empresas do CIP. O seu Castro, ele é um grande empresário aqui da região e ele sabe que, assim, os empresários, até mesmo aqui do PECEM, Sérgio, tá perto, assim, questão de territorialmente, mas fornecer para as grandes empresas do complexo industrial tá longe. Então, o que a gente faz é mudar essa cultura. Tudo eu simplifico em cultural. É cultural da pessoa. A pessoa já diz assim, eu nunca vou conseguir fornecer. Eu nunca vou conseguir fornecer para a prefeitura, eu nunca vou conseguir fornecer para CSP, né, para a Apodi, né, para a Votorantim, eu nunca vou poder fornecer. E aí a gente pega esse empresário e diz, olha, você pode. Aí a gente faz encontros de negócios, a gente traz os empresários do complexo para dentro da Casa do Empreendedor, para eles falarem lá para os empresários da cidade, olha, é possível, vocês podem, é só vocês fazerem assim, 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 assim. Eles pagam a consultoria do Sebrae para que os empresários fiquem aptos a fornecer para eles. Então, assim, o nosso município tem tudo, né? É só o empresário mudar a cultura dele. É só ele dizer assim, olha, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero fornecer para grandes empresas. Ou se ele não tiver condição de fornecer sozinho, a gente faz uma rede de segmento, tipo, um exemplo aqui, uma grande empresa do CIP está precisando comprar 1.000 cimentos, mas os depósitos individualmente não pode fornecer. A gente faz uma rede de depósito de construção e fornece os 1.000 cimentos. O importante é o comerciante local vender, né? A gente está falando das grandes empresas, mas também a gente está fazendo um trabalho que está dentro do programa do nosso prefeito Marcelão, o Compras Públicas, que a gente também trabalha isso para eles fornecerem para a prefeitura. Porque tudo é assim, já inicia negativo. Eu não vou nem participar da licitação na prefeitura porque eu não ganho. E muita gente já está participando do nosso município, já está fornecendo. Porque tem leis que
que ajudam ao comerciante local a ganhar uma licitação, né? Não direciona, mas ajuda, facilita, né? Então, assim, tudo isso a gente pega, a gente tem um consultor, que é o Dr. Thales também, na Casa do Empreendedor, junto com o Jonivaldo, que ele pega o empresário e ele deixa a empresa redondinha, com certidões, atualizada, com tudo e muda a cabeça do empresário, né? Que, assim, a gente ainda tem comerciante que fecha meio-dia para almoçar e abre 3 horas da tarde, né? Isso é, como você bem falou, cultural, né? Natural. Então, o que a gente precisa, de certa forma, estar aqui batendo na tecla, eu sempre busco falar o seguinte: a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e com vontade mesmo, não é um pouco não, é com vontade de quebrar, com vontade para poder a gente chegar e atender lá na ponta. Mesmo o medo que tem do empreender, tem do crescer. Porque atender as empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM é crescer. É ir para o outro nível, é sair desse patamar para o próximo. Ah, mas é complicado. E quem vai dizer que ia ser fácil? Não vai ser fácil, mas você está disposto? O mais difícil já aconteceu, foi a oportunidade, o mercado abriu. E quem não tinha mercado, que aí ficava parado, para quem que eu vou vender? Mesmo com a porta aberta. Agora não, é abrir as portas, quebrar essa cultura, né, Natan? Do dia e correr para cima e atender o cliente. E assim, pessoal, os clientes que estão no complexo, estão na região de São Gonçalo do Amarante, são clientes de outros estados. E a partir do momento que eles são de outros estados, os caras vêm de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, Minas, seja lá de onde for. A maioria de fora. Os caras têm uma cultura de um comércio que roda quase que 24 horas. E aí chega aqui, caramba, eu estou precisando aqui comprar um papel, a papelaria está fechado. Estou precisando comprar um lápis, está fechado. E a obra, eu trabalhei em consultora tanto como funcionário como prestador de serviço, como fornecedor de ônibus. Meu amigo, não para. E obra é negócio dinâmico. Eu estou precisando agora, vai acontecer agora, a gente tem que estar, como é que eu posso dizer, atento. Porque a oportunidade, ela, na hora de bater, ela não vai perguntar, eu vou procurar o Natan, ou o Genival, vou procurar o Serginho ou o Castro. Eu tenho que estar preparado, tenho que estar com, peraí, eu estou aqui, se alguém vacilar, eu pego a oportunidade. Mas, seu Castro, o nosso diferencial é esse. Por exemplo, a gente tem grandes empresas aqui no nosso município que ainda faz isso. Ah, daqui a um ano eu vou precisar de tantos pães por dia, por conta da quantidade de funcionários e tudo. A empresa, a CSP, que é uma grande parceira da nossa gestão, ela faz um estudo junto ao Sebrae e junto à Casa do Empreendedor e mapeia as padarias e diz, olha, a gente está precisando ainda de 3 padarias para dar conta dos pães daqui a um ano. E aí dá dicas. E aí, quem se interessa a colocar uma padaria, ganha curso de gastronomia na área de pães. É assim, eu acredito que o nosso município seja completo. É só a questão da pessoa querer. Assim, pode na minha fala, pode ser assim, é só eu querer, eu vou ter um contrato, só eu querer, eu vou ter um trabalho. Não, eu sei que não. Né? O CIP, o nosso município, a gente não tem... a gente tem grandes empresas, mas não tem a quantidade de emprego para todo mundo. A gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas. Como é que a gente diminui isso? Com empreendedorismo. Né? Algumas pessoas que estão desempregadas não podem estar trabalhando, mas podem estar fornecendo, como a gente tem algumas associações comunitárias fornecendo alimentos, cheiro verde, alface, né? Pimenta, pimentinha, pimentão. Algumas empresas da nossa... faz parte da Unipecem, a nossa grande amiga, eu acho que é a vice-presidente da Unipecem, a Marina, né? Muito merecedora, né? Eu fui criado aqui junto com o senhor e ela ali no restaurante da mãe dela, e ela assumiu o negócio da mãe dela, né, familiar, e já foi para o outro patamar, né? Era mais turístico, né? Quando o PECEM se tornou industrial, aí foi a geração da Marina entrou e mudou tudo. Ela fornece coffee breaks para grandes empresas do CIP, e eu não vou dizer nem refeições que ela fornece por dia, porque quando a gente liga para ela, a gente está montando aqui um almoço, um jantar. Então, assim, é uma pessoa excepcional que é assim. Não é só ela, tem muitas pessoas de sucesso aqui, da nossa cidade, mas que a gente precisa ter mais, tem que aumentar isso. Só deixando aqui uma observação, que eu falei até na podcast do César Filho, e todos a gente vai tocar nesse assunto.
O sucesso deixa pistas. Quem quer é só amigo, escola, quem já foi. Ah, foi Marina, como é? Como é que acontece? Como é que eu me conecto? Como é que eu falo? Porque tem que estar no meio. Agora, ficar parado, sem movimento, porque movimento é uma das coisas que faz com que você encontre as oportunidades. Sem movimento, sem se conectar, sem trabalhar, sem estar no meio, sem perguntar, sem agir, nada acontece. E muitas vezes, infelizmente, só reclamando, né? Ah, eu não tenho isso porque não dá certo. Eu não tenho, eu tô aqui sem nenhum dinheiro para comprar algo porque eu não tenho emprego. Mas não sai de casa para ir atrás um currículo ou se capacitar em outro ramo, em outra área, ou então melhorar o que você já faz para conseguir, né? É só, às vezes as pessoas ficam em casa só. Eu tava escutando a conversa de vocês, né? E tava pensando que assim, eu acredito que a vontade, ela é realmente um atributo que você tem que ter. Você tem que ter vontade de querer empreender, mas a gente tem barreiras. Existe barreiras ainda hoje, né? Tanto para você, como empresário, conseguir financiamento junto aos bancos, que você não é só você chegar lá que o banco vai abrir uma linha de crédito para você. Você, primeiramente, por exemplo, eu sou desempregado. Nesse momento eu sou ambulante. E aí eu vou no banco procurar o financiamento para abrir minha lanchonete. Eu não consigo. Então, diante de uma barreira que eu apontei aqui, quais barreiras, assim, vocês, como gestão, estão trabalhando para poder quebrar? Que linhas de financiamento, que questão que é o investimento, que é o dinheiro, né? Da onde tirar esse dinheiro? A prefeitura vai dar esse dinheiro? Como é que vocês conseguem diante dessa situação? Nessa pergunta certinha, eu vou engatar na outra aqui, já direcionando aqui para o Genivaldo, como de profissão é sociólogo. Genivaldo, como você vê o impacto social do empreendedorismo na sociedade, no município, na comunidade, no distrito? Tudo bem. A linha de crédito, tu fala. Tá. Só eu vou responder essa daí, só retomar a primeira que você levantou, que é importante, né, que define um empreendedor, né, além do que você disse, da vontade, né, da persistência, também é importante o planejamento, qualificação, né? Você pode aprender a empreender, né? Às vezes a pessoa tem muita vontade, mas não tem metodologia, não tem uma organização, né? Não entende de gestão financeira, de atendimento ao público, de marketing, tudo isso é trabalhado na Casa do Empreendedor, né? A gente tem hoje o programa Cidade Empreendedora no município e nós temos 10 eixos de atuação. Entre eles está a agenda de desenvolvimento local. E aí é muito importante que os empreendedores busquem informação, busquem a Casa do Empreendedor para que a gente possa contribuir para realizar o sonho dele, né? Porque o sonho é o que nos move. Em relação ao empreendedorismo no contexto geral, assim, a gente observa que empreender não é só gerar renda, é também uma questão de realização pessoal. A gente ouviu, você estava lá, Castro, no dia que uma senhora, ao terminar um curso de gastronomia lá no auditório do Educandário, do lado, ela disse que ela havia voltado a sorrir. 44 anos, ela disse. Então, o empreendedor, ele ocupa a mente, ele ocupa o seu dia, ele passa a gerar mais foco na sua vida. Então, o impacto social ele pode ser medido tanto no aspecto financeiro, na geração de renda, no crescimento da economia, quanto também na qualidade de vida. A pessoa passa, como você, empresário, Serginho, né, Natan, a gente sabe o quanto é gratificante a gente ter a satisfação, né, de ver o negócio dar certo, de ver a gente ampliar. E outra coisa, gerar a renda para outras pessoas, né?
inclusão produtiva, né? E eu complementaria, para finalizar, a questão que o Nathan levantou, de você empreender de maneira coletiva, né? Que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Unir forças em torno, né, de um objetivo comum. Ao mapear uma cadeia produtiva local, eu entendo que atores, né, que pessoas naquele contexto podem se conectar para empreender e gerar um impacto de maior alcance. Sobre microcrédito, né? Sobre investimento, sobre Assim, dinheiro. Pronto. No início 2021, no início da gestão do professor Marcelo, o professor Marcelo chamou a gente lá na Casa do Empreendedor e disse: olha, eu queria fazer um microcrédito porque o professor Marcelo já assumiu a prefeitura dentro da pandemia, né? Essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabia o que era, se ia passar logo, se ia demorar, como é que a gente sairia dela bem, né? Com algumas ações do nosso governador na época, foi muito pesada a questão de fecha tudo, né? Os empresários, empreendedores. A Casa do Empreendedor trabalha muito com ambulante, feirante, os permissionários. Então, assim, eles foram proibidos automaticamente de trabalhar. Então, quem lucrava R$ 1.000 por mês, ou R$ 100 por mês, ou 500, foi a zero. Todo mundo foi a zero, né? Alguns comerciantes tinham que pagar aluguel, energia, funcionários, né? Tiveram que demitir, né? Então foi muito complicado. E assim, assim, muito doloroso, mas a gente fez parte disso. A gente sofreu junto com eles, né? Porque quem eles procuravam para ajudar, de alguma forma, dentro da gestão municipal, era a Casa do Empreendedor. E o professor Marcelo, quando ele assumiu em 2021, ele disse: eu quero fazer um microcrédito e eu vou disponibilizar 4 milhões para os empresários do município de São Gonçalo do Amarante. E isso ele fez, né? Ele pegou esses 4 milhões, deixou disponível, né, para o microcrédito, só que o microcrédito foi administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com meu amigo, outro secretário, Elton Andrade. Então, assim, eles fizeram, eu acredito que eles colocaram faixa etárias. Tantas pessoas, tantos empresários podem tirar 5 mil. Tantos empresários podem tirar 3 mil. Tantos empresários podem tirar 2 mil. E tantos empreendedores podem tirar 1.000. Todo mundo foi por 5 mil. Né? Uma boa parte dos empreendedores foram por 5 mil. Então, assim, sobrou vaga para os outros valores e extrapolou. Até eu fui por 5 mil, viu? Até eu fui por 5 mil aí. Pronto, Serginho. Então, assim, quem foi para os 5 mil e que já tinha um limite, por exemplo, eu vou chutar aqui, que eu não tenho a informação exata, mas tipo 300 empreendedores, né, poderiam pegar o crédito de R$ 5.000, né, municipal. E aí o que é que acontece? Quando chegou nos 300 empreendedores, que estavam tudo legalizados para... Porque o professor Marcelo, a ordem dele foi a seguinte: eu quero que chegue nas pessoas que estão precisando. Então ele simplificou os critérios. Ele queria realmente que funcionasse, que ajudasse. Então, assim, logo 300 estava apto a receber. Então, pronto, fechou os 5 mil. Quem se inscreveu para os 5 mil, não estava dentro dos 300, ficou sem. Vacilou, né? Ele não pôde escolher outros valores. Então, assim, no final do Crédito SGA, que foi o nome do programa que o nosso prefeito Marcelão lançou, ele colocou 4 milhões à disposição, poderia ter sido gastos 4 milhões. Mas com esses critérios de total de empreendedores por valor, a gente conseguiu disponibilizar para a população de São Gonçalo quase 2 milhões. Né? Então, assim, ajudou, alcançou muita gente, mas eu digo que não ajudou mais por conta disso. Quem se inscreveu, a maioria se inscreveu por 5 mil. E aí sobrou vaga para os outros valores. Então, se você tivesse tentado os três, a gente tinha dado certo. Então, assim, teve 6 meses de carência, né? Foi um dos pedidos também que o professor Marcelão pediu. Olha, eu quero que dê carência para as pessoas investirem o dinheiro e conseguir, daqui a 6 meses, começar a pagar o carné. Foi entregue os carnés para as pessoas. E esse dinheiro já está voltando, né, para o cofre público. Né? Isso é o crédito municipal.
a gente também tem um crédito estadual, que é o Cearacred, que também por conta da pandemia o governador na época lançou. A equipe da Casa do Empreendedor esteve lá na ADES, junto com o secretário da SEDET, né? A gente teve a oportunidade um dia de reuniões lá com todos os secretários do estado, e dentro disso foi disponibilizado, olha, a gente está com o Ceará Crédito lá em São Gonçalo já funcionando, mas a gente pode aumentar, né, os valores, direcionar mais valores para lá. E aí a gente está fazendo um trabalho com as pessoas, os empreendedores que não foram contemplados com o crédito municipal, a gente está fazendo um trabalho para ver se eles conseguem Essa linha de crédito, a né? linha de crédito do Ceará Crédito, a estadual. Aproveitando aí, já que a gente está falando de crédito, há algum trabalho já, ou então que fica aqui a dica, uma possibilidade de estreitamento para linhas de crédito ligado direto, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é um banco federal, é o banco do governo federal, é o banco que está disponível para disponibilizar algo para essa categoria dos MEIs, microempresas. E vou mais além, como o Banco do Desenvolvimento, que é o BNDES, Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, ele é um banco de desenvolvimento. Apesar de a gente ainda não ter nossa agência, eu falo ainda porque vai ter, São Gonçalo do Amarante, espero que tenha, já vejo o prefeito falar sobre esse sentido de ter uma agência na região, mas isso não impede que a gente comece também a fomentar para essa categoria algumas linhas de crédito. A gente sabe que já tem o microcrédito do BNB, que isso. É o Crédito Amigo. O Crédito Amigo, desculpa, isso. O Crédito Amigo. Mas que a gente possa também fomentar para esse pessoal que vá até o BNB de Calcaia. Eu estou falando com experiência própria. A nossa empresa tem conta no BNB de Calcaia. Eu consegui já adquirir alguns equipamentos por financiamento pelo Bradesco, mas um dia eu botei uma meta na minha vida e disse, um dia eu vou tirar o equipamento pelo BNB. Eu vou diminuir o juro. Porque eu vejo os colegas, os amigos que têm outros equipamentos, eles conseguem, que não consigo. Mas a gente vai chegar lá, eu tive várias portas na cara. Ah, não, pode não. A gerente do BNB da Calcaia veio aqui 2 vezes. A minha mãe abriu conta do colégio e depois fechou. Não, acho que não vai sair nada. Eu não vou. Minha mãe já fez 3 projetos de placas solares. E o BNB é um dos que mais fomenta isso. E ela já fez pelo banco privado, certo? Mas eu disse, ela tem que ter paciência, porque sabe como é que é trabalhar com instituição pública. E a gente tem que ter uma certa paciência, conversar. Até que chegou um dia eu disse para o gerente, é o seguinte, vamos cancelar essas contas, porque a minha mãe é a pessoa dela, agora eu cancelar a minha. Ele, não, Caixa, me dá mais uma oportunidade de visitar o teu negócio? Aí ele veio. Aí ele, não, cara, tem condição. Eu já vou para a segunda. Pronto. Então, o que acontece? Estou deixando aqui uma dica para que a gente possa estar ajudando os empreendedores, as pessoas que têm comércio na região. Procura, pessoal, vamos se movimentar, procura ter de chegar a essas agências, porque eles têm projeto. E aí, a pergunta é, né? Até onde a Casa do Empreendedor pode chegar nesse estreitamento, ou o poder público, o nosso município, para ajudar essa galera? Pronto, seu Castro. A gente já faz um trabalho direcionado para isso. Dentro das reuniões da Casa do Empreendedor, a gente criou um grupo chamado Rede de Cooperação. Essa rede de cooperação, o senhor faz parte também dela, né? E assim, são 40, na média de 40 empresários do município, que vários setores. Eu sou de transporte, de imóveis, né? Tem gente de dono de mercantil, como nossa amiga Eretiz lá da Taíba. Tem de depósito de construção, a nossa amiga Sueli lá do Supé. Tem de vários segmentos. A gente se reunia lá na Casa do Empreendedor toda a última quarta-feira do mês. E essa aproximação com as entidades financeiras a gente sempre fez, com a Caixa Econômica, com o Banco do Nordeste. A gente levou já o gerente aqui, que na época era o Cicinato, do Banco do Nordeste de Calcaia, que responde por São Gonçalo regionalmente, né? A gente levou o gerente para ele explicar como é que o empresário, o empreendedor consegue ter acesso ao crédito, o dinheiro ao banco. Porque assim, principalmente na pandemia, foi dito muito assim, o presidente destinou tantos milhões ou bilhões para os empresários nos bancos, tanto Caixa Econômica como o Banco do Nordeste. Foi dito muito isso durante a pandemia. Eu te digo até com a linha de crédito, Pronamp, né? Está na ativa de novo, Pronamp. E o que é que acontece? O Serginho levantou e também perguntou isso. Por que é que a maioria das pessoas não tem acesso ao crédito? Por conta de garantias. O banco, ele não empresta o dinheiro só porque a pessoa está precisando.
ele empresta o dinheiro para poder render algo, mesmo que seja pouco, como o Banco do Nordeste é muito pouco, é a taxa de juros menor do Brasil, mas ele quer ganhar alguma coisa com aquilo ali, para girar, aquele dinheiro que ele te emprestou, tu devolver e eu emprestar para o Jonivaldo, depois emprestar para o Castro, né? Sim. Então, assim, como é que ele faz isso? Ele tem que ter alguma garantia pro empresário, para ele ter pelo menos assim, ó, se tu não pagar, isso aqui tu vai perder. E é que o banco exige e que é a dificuldade dos nossos empreendedores, empresários. Eu não sei qual foi a dificuldade do senhor, se foi a demora, porque garantir o senhor tem, que eu sei. Rapaz! Mas assim, a Deixa quieto. questão assim, Serginho, eu não sei muito, mas eu acredito que questão de setor imobiliário aqui do nosso município, eu não sei se chega a 50% os imóveis que são realmente escriturados, com escritura Chega legalizada. menos, chega Eu acho que é menos. muito pouco. Menos. Eu acho que não chega nem a 20%. Então, assim, o banco não pega um contrato de compra e venda. Ele não pega nem de terreno, nem de casa, nem. Entendeu? Então, assim, seu Castro, é a questão da garantia. Você chegar com a garantia de R$ 1 milhão no banco, você tira 60% do valor do imóvel, da garantia que você está dando. Normalmente é assim. Aí, fora a garantia, que é o principal que o banco exige, aí você tem que estar tudo em dias, as suas certidões, tudo direitinho. Você não pode estar devendo nada com o nome no Serasa, né, negativado, você não pode estar devendo nada. Você tem que estar tudo direitinho, que é também a dificuldade dos nossos empreendedores, principalmente os pequenos. Agora, existe uma coisa desse processo, essa é muito importante. Você falou tudo, que a garantia é algo que o banco quer com importância, mas tem uma coisa que a gente pode deixar como mensagem para também para os empreendedores, mesmo sendo menor que seja, ou maior que seja, a disponibilidade que você está de cumprir o compromisso e pagar. Também tem isso. Porque se eu fizer aqui uma pergunta, quantos pegaram esse programa do município, pegaram e assumiram o compromisso e pagaram para poder ter a oportunidade de ter outro? Eu não tenho essa informação. Não, 50%? Eu acredito que sim. Eu acho que é por aí. Eu acho. Entendeu? Porque o que acontece? Eu vou falar por mim. Todos os que eu já fiz, como eu já fiz no Bradesco, já fiz no Banco do Brasil, aí hoje já estou na etapa, graças a Deus, de chegar ao BNB, já fiz Caixa Econômica, mas o que acontece? Em todos eu entrei certo que eu ia cumprir o compromisso e ia pagar. Sim. Todos eu fiz. Então, eu acho que também tem que ir com essa mentalidade. Sim. Porque se entrar com a mentalidade, eu vou pegar, mas não vou pagar, meu amigo, aí nem com garantia. Entendeu? Seu Castro, como é que o Banco do Nordeste facilitou a questão da garantia para os pequenos através do Crédito Amigo? O Crédito Amigo não tem garantia. Você diz que vende algo, lingerie, ou tem uma esmalteria, ou qualquer. Você tem um negócio, né? E aí ele vai lá, o agente do Crédito Amigo vai lá na sua casa, confere que realmente você vende alguma coisa, e aí faz grupos. Como é grupos? Um amigo para pagar você. Pronto. Bota todo mundo empenhado. Você divide a responsabilidade. Foi assim que o Banco do Nordeste, que foi assim, magnífica, genial, porque se a gente fosse esperar para os pequenos garantia, o Banco do Nordeste começou com 11 mil, o teto. Foi para 15, hoje é 21 mil para cada pessoa. Se aqui, tem 6 pessoas aqui na sala, se a gente fizer um grupo, a gente pode pegar pelo grupo os 21 e pode pegar individualmente, se a gente for um bom cliente, mais 21. Então já dá 42, né? Para quem é pequeno é muito bom. Então não existe, podem falar o que falar. O melhor banco que se empresta dinheiro com a taxa de juros lá embaixo e com a facilidade é o Banco do Nordeste. O pequeno até 21, tem o Crédito Amigo e tem o Agro Amigo, que também são, que a gente lá na Casa do Empreendedor também trabalha em parceria com o Max, que é os empreendedores da área rural, né? Então, assim, tem essa facilidade. Essa facilidade também, em uma reunião com o superintendente do Banco do Nordeste, com o prefeito Marcelão, que eu participei junto com eles, o prefeito perguntou, ele já tinha lançado o SGA, o crédito SGA, e aí ele perguntou como é que eu quero lançar de novo e tudo. Aí o superintendente do Banco do Nordeste foi e disse, faça o seguinte, não gaste o dinheiro do município, não. Você deixa uma garantia, um dinheiro do município como garantia, e direcione aí como é que você quer, qual o público, se é mulheres, se é empreendedores MEI, para qual o público você quer que o banco faça um pacote de crédito, que a gente faz. E isso o prefeito Marcelão está estudando aí como é que vai fazer. Então, assim, essa preocupação o prefeito sempre teve, né?
que é a preocupação financeira, que é a dificuldade realmente do empreendedor, principalmente quanto menor, mais dificuldade tem. Tem um senhor, eu tava... Serginho, eu vou só pedir aqui. Não é crédito SGA, é SGA Cidadão, o nome do programa do prefeito. Certo, corrigindo aí. O Jânio. O Moacir, quando a gente anunciou que a gente conversaria, né, tanto com o Natan quanto com o Junivaldo, ele fez um formulário no grupo, uma enquete, né, no grupo da Unipecem, que é a associação aqui de empreendedores da região, e eles mandaram algumas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira pergunta e depois seguido do Castro. Aí eu peço só que seja um pouco mais resumido para a gente poder perguntar tudo, né? A primeira pergunta que fizeram aqui é: a Casa do Empreendedor tem algum programa direcionado ao terceiro setor? Sim. Nós trabalhamos hoje com associações de desenvolvimento comunitário e comerciais. Nós mapeamos 133 entidades, cada uma no nível de organização, algumas têm CNPJ, outras não. E a gente hoje atua, a gente faz capacitação dos diretores dessas associações. Fazemos isso por distritos, tá? Fizemos Bolsa, Sete Candeia, Taíba, Lagoa das Cobras, que pega aquele pessoal ali do trabalho que vem dando muito resultado, né? E está ligado diretamente ao mapeamento da cadeia produtiva local, porque empreender de maneira coletiva e facilita muito, né? A gente vai dar um exemplo da rede Taíba-Tu, que é uma associação... Do Ayrton, né? Do Laírton, que é irmão do Washington, do restaurante Político da Lula. Sim. Que a gente fez uma mediação junto ao Carmel para apresentar a entidade, né, que hoje está toda regularizada, para facilitar o acesso aos clientes, né, aos clientes nossos do Carmel. Isso é um trabalho que a Casa do Empreendedor vem fazendo, não só com o pessoal da Taíba, do trade turístico, mas em todo o município. A gente está tentando conectar produção de artesanato, por exemplo, do sertão com a rede hoteleira. Tudo a gente tenta fazer através de associações que estão organizadas. Eu acredito muito, né, assim, no cooperativismo, no associativismo. Tanto é que a gente começou aqui, Castro, né, em 2017, com a Unipecem, né, a gente ajudou a montar muitas outras entidades. A gente lá na Casa do Empreendedor, a gente faz do estatuto, ata, edital, dá todo esse suporte, orientação para a fundação de uma entidade. Jóia. A segunda pergunta é: já pensaram em realizar um encontro só de mês? Só os O nosso público maior são os MEIs, Sim, né? sim. É uma dificuldade que a gente tem, Sérgio, assim. A gente teve presente numa reunião com a Junta Comercial, com a doutora Carolina, em Fortaleza, e assim, ela fez uma comparação e é real. O MEI, a pessoa pode abrir o MEI na sua casa. Ele pode abrir o sistema e se formalizar no site, se formalizar como um MEI. E não procurar o poder público. Ele pode. É livre. É livre. Então, assim, a diferença é 3 por 1. Por exemplo, se tem 300 MEIs em São Gonçalo, um exemplo, a gente tem conhecimento de 100. Então tem muita gente ainda que vocês Tem não muita gente estão que mapeados, estão né? MEIs, mas que não procura para tirar, não tira nota fiscal, se formaliza pensando mais no previdenciário, para pagar aquela taxa mensalmente para ter aquele benefício previdenciário. Mas que não procura, não vai na Secretaria de Finanças para gerar uma nota fiscal de serviço, não. Ele só se formaliza e fica pagando, alguns ficam pagando, outros abrem e não sabem nem o porquê que abriu, porque disseram que paga isso aqui porque tu vai se aposentar. E aí a pessoa vai, deixa de pagar. Advogado fala muito isso, viu? Não, pague aí por um tempo, depois você... E aí ele procura lá a Casa do Empreendedor e às vezes a gente tem, assim, né, nada contra a classe de contador, né? Mas os meios... Vixe, Maria, Né? Eu lembrei, antes de eu falar, eu lembrei. Aí o seu Castro é contador. Assim, mas a Casa do Empreendedor tá lá para abrir o MEI, o CNPJ, gratuitamente, 100%. Sim. E dá todo o suporte, parcelamento, negociação, tudo. Faz tudo por MEI de graça, né?
E as pessoas às vezes chegam lá, o contador cobra 200, 300 reais, alguns contadores, né? Não tô generalizando, viu, seu gasto? E aí a pessoa abre o MEI e solta a pessoa. Não, você pagou para abrir, eu abri, tá aí. E aí a pessoa fica gerando todo mês aquele Aquele boleto, boletozinho, né? aí atrasa, aí a pessoa, quando o empreendedor atrasa a parcela do MEI, ele perde os benefícios previdenciários. Automaticamente ele perde. Aí procura a gente lá na casa do empreendedor, aí as meninas lá, que são as nossas agentes de desenvolvimento, que é a Rosinha e a Roselane. Ela vai, entra no sistema, parcela, faz o parcelamento, explica, aí realmente a pessoa sabe realmente o que é ser MEI, o que é os direitos e os deveres de ser MEI. E só complementando na pergunta 4 que Pronto. dizia, se existe algum programa de capacitação para o MEI, né? Que não é só abrir, tem que ter todo um... Isso, entender o que é as obrigações. Aí é isso. Lá na casa do empreendedor a gente tem as agentes de desenvolvimento. São pessoas que passam pelo um treinamento do Sebrae, que o Sebrae é a instituição certa para o empreendedor, né? Passa por treinamento do Sebrae para elas passarem as informações corretas para quem é ou quem vai querer ser o MEI, né? Aí, assim, a questão de reuniões exclusivamente para MEIs, a gente nunca fez, assim, exclusivamente para MEI. Mas o nosso maior público são MEIs. A gente atende lá diariamente lá de 20 a 30 pessoas que são MEIs, gerando boleto, tirando as declarações anuais. As meninas fazem lá na casa do empreendedor também, sem custo nenhum. É mesmo, né? Isso eu não sabia. É. Sim. Então, assim, o MEI, ele tem 100% o trabalho da casa do empreendedor lá garantido, É a casa totalmente do MEI, diz gratuito. que é a casa do MEI, né? Pronto, a casa do MEI. Existe um canal de comunicação da Casa do Empreendedor nas redes sociais? Existe no site da nossa prefeitura, do nosso município, tem. E tá lá até meu telefone. O que tá lá, quando a pessoa abre lá a casa do empreendedor no site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o telefone que tem lá é o meu particular, mas eu atendo e repasso lá. A gente vai até trocar isso aí. Vocês acreditam que essa informação que vocês acabaram de colocar aqui para os meios, né, essa audiência, se ela tivesse nas redes sociais detalhado ou um vídeo mostrando, Uma portila, uma coisa assim. Isso. vocês talvez não alcançaria aquelas outras 200 meios que ainda não está catalogado? Isso que o senhor está chamando a atenção está dentro daquelas falhas que no início eu iniciei a minha fala aqui, dizendo que a gente tem algumas falhas. Essa questão. Infelizmente, a gente tem uma falha na questão de divulgação da Casa do Empreendedor, dos serviços que a Casa do Empreendedor faz, porque realmente a gente trabalha muito. A gente é uma equipe pequena do poder público, a gente não tem dotação própria, né? A gente está dentro da Secretaria de Governo, nosso secretário lá, amigo Flávio Ismar, que dá total apoio a gente, mas a gente não tem. Então a gente tem algumas limitações. Então, assim, nessa questão de divulgações dos serviços, a gente peca um pouco. E aí a gente realmente, dentro do programa Cidade Empreendedora, a gente contratou um consultor justamente para tanto melhorar as divulgações, as mídias sociais do serviço da Casa do Empreendedor, como também as instruções para as agentes de desenvolvimento, que é a Rosinha e a Roselane, que trabalha lá no atendimento. Inclusive, viu, Castro, a gente, de vez em quando, a gente junta o papel PAN, né, a gente sempre tá ali cobrindo alguns tipos de eventos, a própria linha de financiamento que foi falada aqui, a gente também divulgou. Teve também alguns projetos justamente com encontros, né, com o Fé Comércio. A gente Isso. sempre tá acompanhando e esse papel também de divulgação, a gente sempre tá trabalhando junto com eles, porque realmente tem essa limitação. Às vezes a gente procura informação e não consegue por questões mesmo do organograma, né? Eu queria complementar a fala do Natan, com relação à pergunta do Castro. Esse gap aí dos 200 empresários, né, microempreendedores que estão fora do nosso... Não é 200, é o 60%, né, mais ou menos. É 3 por 1. É 60%. Mais ou menos aí. A gente está agora em 2023, né, no ano passado a gente teve uma ampliação da equipe, entrou a Conceição Martins, que é uma amiga e uma... Da Rede Empreendedora, né? Também, presidente da Rede Empreendedora na equipe. E entrou também o Joacir Matos, que vinha da vigilância sanitária, que é um cara que tem muita experiência, né, em diálogo social, já fazia esse trabalho há mais de 20 anos, e hoje ele continua fazendo esse diálogo, só que agora com outra perspectiva. E a gente está aí com uma missão para 2023, para o setor dele,
que é mapear todos os empreendedores. Ele está indo aos distritos, está indo visitar os empreendimentos, os ambulantes, os permissionários, todos, e preencher uma ficha para a gente atualizar esse cadastro, porque no Data Sebrae nós temos números que não condizem com os números, como o Nathan disse, que estão na prefeitura, na Secretaria de Finanças. Tem muita gente que abre o CNPJ e nunca vai lá na CFM. Né? O MEI, principalmente, que não precede alvará. Né? Então, não há uma forma de registrar. O que a gente tem é o registro do Data Sebrae, que também tem um gap de tempo, né? É mais ou menos um ano aí que atualiza. Está diminuindo esse tempo, mas essa ação, Serginho, hoje de chegar nos distritos, nas localidades e gerar um cadastro, é que vai nos dar uma visão mais real. E falando um pouco do PC, né? A gente teve uma pergunta aqui que fala em relação a qual projeto para os empreendedores de 2023, nesse ano, especificamente para a região do PECEM. E eu deixo aqui também uma sugestão. Eu não sei se existe também, eu posso estar errado aqui, mas se eu sou uma pessoa interessada em abrir MEI e peço essa instrução da secretaria de vocês, eu tenho que ir em São Gonçalo fazer isso? Não tem um protocolo aqui no PECEM? É uma sugestão até para ver se pode ser ampliado esse serviço para cá, né? Mais próximo do próprio ambulante, do próprio empreendedor. Isso está dentro do planejamento, a gente colocar nas regionais, a gente identificar alguém ou que seja já funcionário das regionais, que a gente tem regionais aqui no PECEM, na Taíba, no Crotá, no Sertão, no Cagno, né? Ou a gente conseguir contratar um agente de desenvolvimento por distrito, para facilitar essa questão do deslocamento, que a gente sabe que é complicado. Eu queria só que tu me permitisse, que a gente falou aqui da equipe, eu queria falar o nome do pessoal que faz parte da Casa do Empreendedor, né? A gente tem as duas agentes de desenvolvimento, que é a Rosinha e a Roselane. A gente tem a Eleonora, que é a nossa assessora de comunicação, que é ela que faz a nossa mídia, divulgação no Instagram. A gente tem a Dona Conceição Martins, que é a nossa assessora também lá, junto com o Jânio também, que faz parte. A gente tem o Joaci, né, que está à frente, trabalhava na contramão, né? Trabalhava na vigilância sanitária cobrando. Hoje ele é advogado dos empreendedores, né? O Joaci, a gente tem o Max, e a gente tem também a Micaele. E o Erdiran também, que trabalha junto com a gente também. Então, assim, a equipe é pequena, mas realmente é trabalho, dá resultado para o município, né? E eu deixo... Em relação à sua pergunta sobre o PECEM, a CSP, em parceria com o Sebrae e a Casa do Empreendedor, fez 2 turmas de fornecedores locais em 2020 e 2021. Aliás, 21 e 22. E esse ano não vai fazer, porque a gente começou primeiro foi com 90 empreendedores que se cadastraram para fornecer para as empresas, né? Terminou com 38. Eu fui da primeira turma. Então, assim, não... A pessoa começa, não se empolga e talvez não continue. Não dá sequência. 2022 também o número não foi também muito bom, eu não tenho aqui o número de cabeça, eu não participei da segunda. E esse ano não vai ter, porque é uma dificuldade muito grande. E esse ano ela abriu e foi para o Ceará todo. Para ver se preenchia. Na verdade, é assim, tanto prefeitura como grandes empresas, como a nossa CSP, se você se tornar apto a fornecer para elas, você fornece para qualquer uma. Né? Então, né, realmente existe uma dificuldade, né? Existe exigências que normalmente não existem para o empresário. Aí, normalmente, a desistência aí no meio do caminho é por conta disso. E aproveitando aqui o gancho, eu vou ler um comentário aqui da Graúça Turismo. Graúça Turismo, desculpa. A Casa do Empreendedor foi uma grande inovação da gestão pública. O secretário Nathan está de parabéns pelo seu excelente trabalho na casa. Aí, aproveitando o gancho do comentário do turismo aqui, tem uma pergunta específica para essa área, que é essa aqui, ó. Existe alguma ação de apoio ao trend turístico? É porque a gente vê muito que vocês envolvem muito turismo, né? Muito. Existe na nossa gestão municipal, existe a coordenadora de turismo, que também fica ligada à SDE, Desenvolvimento Econômico. Mas, assim, em algumas ações nossas, da Casa do Empreendedor, sempre a gente está em parceria com o Nicolas, que é o turismólogo, né? E aí a gente tem feito assim, um trabalho conjunto
com eles, né? Lá do turismo. E assim, a gente tem trabalhado muito o litoral, né? A pedido do prefeito, a questão do CIUPE, o turismo religioso, né? Estamos buscando um turismo pela ferrovia, quer dizer, ali nas estações do Marituba, Crotá, para ver se a gente consegue reativar, né? O Marcelo disse que está tentando a cessão daquelas estações para a gente conseguir reformar e se tornar ali um ponto de gastronômico e de artesanato, né? E também o turismo para o nosso sertão, que tem muito artesão que trabalha com carnaúba, que trabalha com algumas... Isso, crochê que merece ser visto, né? E merece entrar numa rota turística. Eu vou dar o exemplo, a gente tem uma associação muito grande na área de artesanato, que é a Artfil, Sim, que a presidente né? internacionalmente, né? A dona Conceição Juvencio. Só vim de fora para ver, né? Isso. O trabalho deles é muito bonito mesmo. Eles pegaram lá 2 madrinhas muito boas, que é a Marisa Monte, né? A artista Marisa Monte. Só Marisa Monte. E a dona Renata Gereissati, a esposa do Tasso Gereissati, né? Nosso senador. Então, assim, ela lá no Iguatemi, a doutora Renata colocou lá uma loja rotativa, né? Para que os artesãos cearenses pudessem girar, cada um passou uma semana com o seu produto tudo. A Artfil, pela excelência do seu produto, confeccionado lá no Curral Grande, que é a nossa localidade do distrito de Serrote, ela ganhou para ficar lá permanente. Então ela tem stand, né? não a loja, é uma loja no mesmo? Iguatemi permanente, Artfil, né? E com esse trabalho de artesanato, essa questão do mapeamento, né? A nossa gestão, que eu não posso deixar de falar também, através da dona Magnólia Rocha, que é secretária de mobilização, junto com o secretário de Agricultura, eles lançaram, dentro da gestão do prefeito Marcelão, o programa Flor do Campo, que é programa com o objetivo de empoderamento feminino, né, para as mulheres do município de São Sá do Amarante, que já completou 1 ano, né? Completou 1 ano no final do ano passado e que vem dando muito resultado positivo mesmo. Como o Jânio falou na fala anteriormente, a questão do empreender, do vender o artesanato, de alguns cursos que a gente, em parceria com a Fercomércio e com a CSP, a gente ofertou agora para as mulheres do município, né, através do programa Flor do Campo, a gente conseguiu, além da independência financeira para a mulher, a gente conseguiu autoestima, né, a qualidade de vida. Né? O Jânio falou do depoimento aqui no PSM que a mulher achava que nunca mais ia sorrir, mas a gente tem depoimentos que... mudança de vida, totalmente. Né? E isso aí que você está falando, né, que o Janival falou lá do relato do depoimento, né, lá da pessoa, eu costumo dizer que as coisas mais importantes da nossa vida é aquelas que a gente não vê nem pega, são os abstratos, é exatamente essa sensação, esse sentimento de motivação. Empreender é isso, é ter coragem, é ser ousado. Arriscar, né? Arriscar, isso a gente pega. A gente falou aqui com o César também. Foi. De toda a trajetória dele, quando ele falou, César, algumas das coisas que tu relatou aqui é palpável? Aí ela não, porque realmente isso é coisa de Deus. Então você tem que ter no seu ser para poder fazer e depois acontecer. E às vezes, seu Castro, assim, tá ali adormecido na pessoa e quando a gestão pública se preocupa e oferta um programa como esse, a pessoa acorda para aquilo ali. Às vezes, tinha uma senhora que eu falo sempre nas reuniões e nos eventos, a dona Liduína, né, que é de São Gonçalo, que ela já era costureira profissional, mas não era certificada. Aprendeu com a mãe dela, com a tia dela. E aí ela fez o curso de corte e costura através do Senac, junto com a neta dela, a Aninha. E aí ela disse, Natan, ela disse pra mim, ela não disse em evento, ela disse pra mim, Natan, meu filho, eu tava numa depressão profunda, que eu não tinha coragem mais, nem vontade nem de sair de casa. E hoje, o que vocês fizeram através desse programa, né, que a nossa idealizadora do programa é a Magnólia Rocha, que eu fazer amizades, achar graça como eu estou me divertindo aqui, dentro aqui do curso, com uma turma de 20 mulheres, novas amizades, que às vezes é uma vizinha, mas que nunca se falaram e está ali no curso no dia a dia, e aí fez uma amizade, e se embelezou toda, e mudou totalmente. Meu filho, agora eu saio, ela, tipo assim, Fênix, né? Ressurgiu das cinzas. Achava que estava já morta, sem
vontade de viver, e hoje ela desfilou, confeccionou as Teve um roupas. desfile agora, eu vi, Teve, muito interessante. na finalização do Eles curso de apresentaram, costura. né? Isso. Eles vestiram as próprias roupas, Roupas. né, que eles produziram. Que eles produziram. Aí desfilou. Foi, desfilou também. Desfilou até. Quiser se você quiser um ator aí pra fazer propaganda da Transpec, eu tô aqui. As coisas do empreendedorismo, né? Carrega isso na veia, né? É a adaptabilidade, né? É. Tem que ir. E como é que você falou o exemplo aí da senhora, esses valores, né? Você vê, se a gente fosse mensurar, tem preço? Não tem. Não tem. Entendeu? É o que eu digo, é isso que talvez lhe mova, né? Natan, Isso. o Danival. O combustível. O combustível. É isso que tem que ver nessa realização do podcast aqui com o Serginho, que a gente consiga transbordar na vida de alguém que a gente acha que, poxa, eu estou fazendo às vezes até, né, tem aquele sentimento que eu estou fazendo isso por mim, mas não é não. Ele está fazendo é pelos outros, é porque os outros acordam, os outros consigam ver que um simples ato de costurar pode trazer para ela um novo sentido de vida. Um novo sentido de vida. Verdade. A gente estava discutindo até antes de começar o programa, na reunião que eu estava tendo com o Moacir e com o Castro, era justamente um valor, né? É o nosso valor, a visão que a gente gera esse resultado, que é esse depoimento, essa sensação, que é o que realmente é mais valioso do que qualquer dinheiro, qualquer valor que você... Você falou que o entrevistador anterior, César Filho. o César Filho, teve várias dificuldades. Eu acho que antes da nossa entrevista iniciar, né? Sim. E aí, ó, tá finalizando, né? Ou não? Não? Tá finalizando? Então, assim, eu queria, seu Castro, assim, parabenizar ao senhor, agradecer pelo convite, parabenizar o Serginho, assim, porque essa oportunidade, como o senhor falou, quem tá assistindo, alguém que assistiu hoje a gente, talvez teve uma ideia ou deu coragem para colocar a ideia em prática, né? E eu assisti um filme ontem e eu fiquei com uma frase na cabeça: todo dia é dia de tentar novamente, né? Então hoje é dia de tentar novamente, amanhã é dia de tentar novamente. Então as dificuldades da vida vêm, mas todo dia é dia de tentar novamente. E a gente está seguindo agora para o final da nossa entrevista. Só para não esquecer. O Eduardo ainda vai trazer o banco. Tá com o telefone? Pronto, assim, eu só também ler o comentário da Rosinha Marreira, que é a gente, né? A gente Desenvolvimento. também tá nos assistindo aqui, botou assim, ó, o melhor secretário. Aí, a gente sabe que, né, não tem muito. Mas a Rosinha, obrigado, Rosinha, pela audiência, viu? Isso aí que o Nathan falou, exatamente o que a gente tem que estar sempre fomentando. Eu sempre falo isso, falo quando eu vou falar para um grupo de pessoas. Se nós aqui atingirmos uma pessoa com essa flecha do empreendedorismo, né? Vamos colocar isso aqui cupidos, né? Isso. Com essa flecha do empreendedorismo, com essa flecha de acender essa chama que todos nós temos. Não tem tipicidade para você chegar a ter essa vontade. Basta você acender aquela chama e a gente está aqui para isso. E se a gente atingir uma pessoa e impactar uma vida, eu acho que já pagou aqui essa nossa tarde, né? Tem que dizer que um dos maiores ativos, eu não, né? Eu ouço pessoas, e realmente é verdade, é o tempo. É o tempo. Esse nosso tempo aqui, ele vai ter valido a pena. Essa conversa vai ter valido a pena. E a gente está seguindo agora pro final, né, nossa entrevista, como eu tinha falado, e a gente sempre faz 3 perguntas no final. Tem uma pergunta aqui. E tem a pergunta do Eduardo. É importante falar, né? Queria só, Serginho, complementar aqui as informações sobre as capacitações. Sim. 160 vagas ofertadas para mulheres através do programa Flor do Campo, em parceria com o Sistema Fé Comércio. Né? E o CSP. E a CSP, né? E o Senac foi quem executou a maioria dos cursos, né? 2 foi diretamente com a CSP e o Sebrae. E na área de moda, gastronomia, beleza, e a gente distribui em todos os distritos. Tivemos curso de gastronomia lá no Salgados Moreiras, design de sobrancelha no Serrote, Silpé, Taíba, PC, a gente tentou distribuir, que é uma coisa também nova, né, no território. As pessoas mais distantes dos distritos não tinham acesso a esse tipo de capacitação. E a capacitação feita pelo Senac
com certificação, Senac é uma é- instituição há mais de 70 Isso. anos no Sim. mercado. Né? A gente tem parceiros muito bons lá, Dora, nossa amiga, né, que é à frente da gerência. Então a gente teve aí êxito nessa campanha. E Só- estamos já planejando para 2023. Só para finalizar uma informação importante. A gente, com o crescimento do nosso litoral, na questão na área hoteleira e gastronômica, os cursos que a gente ofertou aqui para o PECEM, para Taíba, foi na área de camareira e recepcionista de hotel. Isso. Algumas das mulheres que já fizeram os cursos já foram contratadas. Caramba, São olha aí, eles. então isso é um dado muito. Aqui vem uma pergunta, né? Telespectador pelo WhatsApp. Qual o planejamento para que haja uma ordenação dos ambulantes e camelôs das ruas de São Gonçalo do Amarante? Pois estão tomando as calçadas e locais de estacionamento de carros. Aqui quem fez a pergunta foi o Eduardo da Eletrônica Brajubara. Isso, nosso amigo. O Eduardo, ele fica ali na Coronel Neco Martins, né, que é a principal avenida de São Gonçalo, No centro mesmo. no né? centro mesmo. E a gente tem um ordenamento lá de alguns ambulantes que tem suas bancas em frente às lojas, né? Existe um projeto, já está autorizado pelo nosso prefeito Marcelão, né? Com certeza esse ano a gente vai reordenar eles. A gente já conversou, eles sabem que vão... Exclusivo aí, né? É, Primeira mão aí, ó. é. Anota aí. Eles sabem, né? Porque a gente está diariamente a gente está em conversa com eles lá, que a gente vai remanejar eles quando a gente tiver um local adequado para eles e uma estrutura padronizada que o prefeito já deu o aval que ele vai liberar para a gente padronizar uma estrutura para que fique aquela feirinha, os empreendedores todos iguaizinhos, as barraquinhas todas direitinhos. Então a gente já tem um local em mente, eles já sabem onde é. Falta só a padronização da estrutura dos empreendedores. E aí vão ser retirados lá de frente às lojas. Da Coronel Neco Martins. Essa pergunta de finalização eu tenho duas. Tu faz as três, eu passo para o Show de bola. Então vamos para as perguntas aqui. Essas perguntas a gente fez basicamente para todos que já estiveram, né? A primeira pergunta é para os dois, cada um responde o que representa o PECEM e também vamos estender aí São Gonçalo do Amarante para vocês. Pode começar. Bom, o PECEM, para mim, eu gosto do que o Castro diz, né? É um porto de prosperidade, né? Assim, o PECEM, ele puxa a economia do município, né? Mas, assim, a gente ainda tem que investir muito nessa questão da qualificação. Nós temos dificuldades hoje, a rede hoteleira ela está instalada no PECEM, falta mão de obra especializada. Nesse planejamento que a gente está fazendo para 2023, a gente já está contemplando até cursos de garçom e garçonete, porque a dificuldade é grande. Né? Assim, as empresas, as indústrias, elas são mais atraentes para o morador local e a gente precisa muito gerar mão de obra para o comércio, né, a área de serviço. Então, o PECEM significa desenvolvimento, mas precisa ainda a gente qualificar melhor esse desenvolvimento. Né? Nós tivemos uma reunião, vocês estavam lá, semana passada, quarta-feira, semana passada, que foi apresentado os projetos, né, da gestão municipal para a região. Vocês veem que é uma infraestrutura necessária para que realmente o PECEM venha se consolidar cada vez mais. O município de São Gonçalo é hoje também a sexta economia do estado, representa também esse desenvolvimento para o estado. O PECEM tem a tendência, o complexo portuário, de se tornar o principal polo de desenvolvimento do estado, que ainda não é, mas tem esse potencial. Recentemente foi ampliado, né, pegando até a área dos sítios novos, que ainda não está divulgado, mas a distrita, né, a área demarcada do complexo, ela foi ampliada. Né? Ele antes tinha 47% do complexo era São Gonçalo e 53% Calcaia. Essa ampliação vai deixar em torno de 80% só do complexo no São Gonçalo. Porque foi ampliado. Mas quanto por cento vai ficar em São Gonçalo? Em torno de 30. 30, né? É. Porque não tem mais espaço, vamos dizer assim. Exatamente. Tem como você crescer mais aqui. Está ligado ao hidrogênio. Né? É preciso que produzir energia limpa e a região dos sítios novos ali, da
o ano, a primavera, é uma área boa para a instalação de usinas solares. Então, o município ele significa também desenvolvimento para o Estado. Também precisa dessa qualificação. E agora, Natan, o que é o São Gonçalo? O que é o Vai. PECEM representa para você? Sérgio, eu sou de São Gonçalo e sou do PECEM, né? Porque a família da minha mãe é do PECEM. Né? Eu sou neto do Manezinho Barbeiro, que é nativo aqui no PECEM, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer que é conhecidíssimo, considerado uma figura, né, carismática, aqui, engraçada aqui do PECEM. E a família do meu pai de São Gonçalo do Amarante, da sede, né? Então, assim, o nosso município é um município diferenciado. O PECEM é a entrada do dinheiro mesmo, que a maior parte do dinheiro que entra no nosso município entra pelo PECEM, através das empresas que estão aqui. E PECEM não existiria sem São Gonçalo e São Gonçalo não... E vice-versa, E né? vice-versa, não existiria sem o PECEM. Eu acredito que o município todo vai crescer, né, do leste ao oeste. Nosso município, eu tive um colega que trabalhou comigo, um secretário municipal, que ele disse: o nosso mapa do nosso município parece muito com os Estados Unidos. Tanto no desenho como no crescimento, né, do leste ao oeste, né, que é o nosso sertão. Eu acredito que o nosso prefeito Marcelão ele está muito preocupado com isso, de centralizar o crescimento e financeiramente mesmo a questão do município, né, que é muito extenso, que o sertão possa alcançar o desenvolvimento também, né, a população possa alcançar, se empregar aqui no nosso complexo industrial portuário do PECEM. Show de bola. É isso. Passa a mim mesmo? Pronto. Um conselho para quem decidiu empreender. Só um. Procura Muito bom, muito bom. E Natan? É persistência. Continuar. Continuar. E aqui, a terceira pergunta seria quais são os planos para o futuro, né? O Natan como pessoa e também como secretário, quais são as resoluções desse 2023 que está começando. Pronto, deixa pro final. Vai para os dois, né? Claro. Por que você gosta de morar em São Gonçalo? São Gonçalo eu falo não sei como. Sim. Né? Porque é sério, Por que não outro município? O nosso São Gonçalo é diferenciado. Ele está próximo a tudo e, ao mesmo tempo, é um município do interior. Para mim, é da sede para o Salgado Moreira, que eu vou morar. qualidade de vida. Eu resido aqui com meus filhos e, para mim, o município me acolheu e eu tenho qualidade de vida aqui nesse município. Né? E também pretendo ampliar os negócios aqui na região. Né? Eu vejo muitas oportunidades. O que o nosso município, São Gonçalo do Amarante, ainda não tem, mas que poderia ter, a visão de vocês? Eu vou adiantar o seguinte: para mim, o maior desafio para a gestão pública municipal, para as empresas, para todos nós que moramos aqui, é água. É a gente regularizar o abastecimento de água, a gente ter dentro de um planejamento regional, porque não é só o São Gonçalo, é o Vale do Curu como um todo que sofre com isso. A gente precisa ter um abastecimento de água mais regular, né? E eu vou complementar só com a questão da energia. A gente precisa melhorar muito o fornecimento de energia, porque para você atrair investimentos, atrair empresas, se você não tem água nem energia... Que é o básico, né? Como é que você vai botar um negócio? E com a quantidade de loteamentos que a gente vem acompanhando no território, eu não sei realmente. Isso aí para mim é o maior desafio e é um desafio de curto e médio prazo. Sérgio, eu acredito que o Jânio falou tudo, porque assim, nas reuniões que a gente sempre tem com os empresários, tipo, um exemplo bem aqui pertinho da gente, que é a colônia de férias, quando todo dono de hotel, dono de restaurante, né, das barracas de praia, quer o quê? Povo, né? E quando tá lotado, a energia não suporta, né? É absurdo, né? E dentro da nossa sede, eu falo da nossa sede porque é CAGES, né? É absurdo também. Infelizmente, nem energia nem água faz parte do poder público, né? Está dentro ali da obrigação do poder público, né? Municipal. Mas, infelizmente, é absurdo passar 15 dias, 20 dias, uma família, um pai de família sem água,
É absurdo. Eu ia falar outra coisa, mas o Jânio falou isso aí e é realmente isso. Eu acredito, eu não sei, eu vou falar aqui, eu posso estar até sendo irresponsável em falar isso, mas eu acho que a estrutura que a CAGES tem no nosso município, eu acho que foi feita para 30 anos atrás. Não suporta o crescimento que houve e que vai haver daqui para frente, que a gente está só engateando. Quem conhece Porto de Suape, esses empresários, amigos que a gente fez, né, no decorrer do tempo, que é do Rio de Janeiro, de Recife, chega para a gente e diz, vocês aqui tá só engateando. Então, assim, o boom que a gente já tá Começo, né? e a pessoa chegar aqui e dizer que a gente tá só engateando. Então, assim, a falta d'água de 15 a 20 dias é absurda as pessoas sofrerem com isso. É absurdo. O poder público também já está tomando providência a respeito disso, só que não depende, né? Juridicamente, eu acho que eles já estão tomando. Essa pergunta última aí, a gente poderia até revisionar ela, assim, em vez de planos, falar assim, se você pudesse dar uma visão de futuro para os empreendedores, qual visão você daria dentro do município? Eu acredito que se preparar, como eu falei. Quem conhece o desenvolvimento de outros estados e vê o mesmo modelo que está acontecendo aqui na nossa região, diz que a gente está só engateando, é se preparar, né? Eu conheci uma frase, eu sempre digo ela, o cavalo selado vai passar, né? Quem montar no cavalo vai disparar, vai ter sucesso. Quem não conseguir montar vai ver só o desenvolvimento passar, né? E é um desafio para a gestão pública, né? Que a gente faz parte da gestão pública, é fazer o máximo possível de diminuir a desigualdade social, econômica do nosso município. É tentar fazer com que todo mundo do nosso município consiga o máximo, o máximo. Todo mundo, 100% a gente sabe que não consegue, mas o máximo possível de alcançar e de crescer junto com o desenvolvimento da nossa região. Atuar em rede, deixar de ver o seu concorrente como seu adversário, vê-lo como parceiro. Isso aí é necessário para que a gente possa avançar no nosso território. Todos nós estamos no mesmo barco e a gente precisa compreender isso, se ajudar. Tem um jargão que eu sempre falo, e o Nathan falou e tem tudo a ver, eu sempre digo aqui para o que é uns dois aí, eu vou fechar nesses três, né? É o Pecinho por prosperidade, São Gonçalo mais de oportunidade, e o terceiro é quem tem que ter cuidado, porque ele falou do cavalo selado. A gente não ficar só a ver navios, né? Isso. Porque ali a gente vai na praia do Pecinho, eu vejo um navio e fico, poxa, tá rolando um negócio ali a 24 horas fervendo, negócio truando. E nós, os comerciantes, estão indo nesse mesmo ritmo de crescimento, de conhecimento, de estudo, de prosperidade, de crescimento que o município está, na mesma velocidade? Principalmente os comerciantes locais? Eu quero comentar isso aí, Cássio, porque para mim a gente tem um diferencial muito grande também aqui na região. Aqui nós temos uma associação das empresas do complexo. Nós temos um diretor executivo que a gente tem acesso direto com a Ricardo Sabatia. Ricardo Parente, que foi o presidente anterior, também é uma pessoa que está sempre próxima. A gente tem a CSP com toda uma equipe, né, do setor de responsabilidade social, né, relações comunitárias, que é a Cris Pérez, gerente. Essa galera está sempre em contato, a gente tem trabalhado em parceria. Para mim, isso é um grande diferencial. Porque a gente já teve situações no início de muito distanciamento, sim. Hoje a gente tem canais de diálogo abertos, né, com essas grandes empresas. E eu acho que isso é o nosso grande diferencial como complexo. Show de bola. E assim, para finalizar isso, né? A gente agradece demais as respostas, as pessoas que nos acompanharam aqui. Agradecer também a Lourdes Pessoa, o Marcos Vinícius, a Grauçá Turismo, a Rosinha Marreira também que estava aqui comentando. E também as pessoas que mandaram as perguntas, né? Da Eletrônica Prejubaca, as pessoas que também falaram como o Arci na Unipecem, através do grupo. E é isso, né? O episódio 4, finalizando com, graças a Deus, um sucesso, né? Só agradecer a presença de vocês, esse diálogo, esse conhecimento. Eu espero que aqui a nossa troca de informações ela tenha trazido clareza, consciência, não só para nós que estamos aqui na mesa, mas para todos que estão ouvindo, porque só isso é que vai fazer a gente estar passando. Porque se não tiver consciência, não tem o próximo passo, que é ação. Sim. Beleza? Perfeito. Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Eu agradeço. Tamo juntos.
Agradecer também ao convite, a todos aqui e a quem nos assistiu e que participou aí, né? Nas redes sociais. E é isso, o pequeno empreendedor de hoje será o grande de amanhã, é isso que a gente deseja. A Casa do Empreendedor deseja para os empreendedores do município de São Gonçalo. Um abraço. Valeu. Isso aí, gente. Foi melhor hoje, velho. Foi melhor. Aí tem que melhorar. Só tem que falar mais. Mas não tô Nós estamos numa luta, Antônio e Janja, esse eu te falar. O homem é o homem de capital. Eu também tinha, né? Quando eu estava vereador lá na Câmara, a gente botava, falar depois do Alfredo. Aí quando o Alfredo falava, eu disse, não, Edinaldo, tira. Era um nervosismo, batia. Eu ficava pensando o que é que eu ia falar. Quando eu começava a falar, dava um branco. Mas é a prática. É a prática. À medida que você vai praticando, eu não tenho dificuldade de falar. O problema é que eu fiquei muito tempo